Boa, boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem estiver ouvindo esse testemunho, gente, eu quero contar aqui uma das experiências que eu tive com o meu Jesus. Jesus é bom e maravilhoso. Alguns anos atrás, eu fui cometido de uma enfermidade. Uma das, né? Porque eu passei por várias, mas todas Deus me deu vitória. E uma dessas enfermidades, gente, eu estava um dia em casa, como eu senti uma dor no pé da barriga, na minha virilha. E aquela dor foi aumentando ao ponto de chegar de quando eu estava em pé ou eu estava andando, quando a dor atacava eu caía no chão. Eu perdia os movimentos das minhas pernas. E aí eu comecei a orar por aquele problema que eu estava passando, pedi oração, muita gente me ajudou na oração, muita gente orava em mim e tal. E foi passando e aquela enfermidade continuou. E eu sempre orando. Gente, a vitória pertence àqueles que não desistem dela. Nunca desiste da sua vitória. Busquem Deus. Eu continuei orando, pedindo ao Senhor. E quando foi um dia, Deus me deu uma revelação. Disse que eu estava num canto e eu ia fazer uma visita a mais uns irmãos, o qual tinha dois irmãos, uma irmã e um irmão meu de sangue. E outros irmãos. E nós ia fazer essa visita. E aí um dos irmãos dizia assim, vamos orar para nós sair? Aí fechava os olhos para orar. Enquanto os olhos fechavam para orar e começaram a orar, desceu do céu, assim, desceu 2 seres celestial. Desceu aquele ser celestial e olhou para mim e disse assim, vem, Rosalém. E me chamou. E nós estávamos numa casa que tinha vários cômodos. E ele me levou a um dos cômodos da casa que não tinha nada dentro, nada. Era uma sala bem grande, mais ou menos, eu acredito, com uns 5 metros de comprimento e largura. E não tinha nada, era toda branca. E no meio desse quarto tinha uma bola, girando, aquela bola girando, como se fosse, assim, tipo o globo terrestre. Era parecido com aquele dali, mas não tinha letra, não tinha nada. Tinha umas cores, azul, branco, verde, misturado, mas não tinha letra. E diz que aquela bola era um mistério. E aquele mistério ali rodando, e quando um daqueles seres falou assim para mim, deita aí, em cima da bola. Eu disse, mas aí não tem nada. E detalhe, eu não falava com a boca, e nem ele com a boca comigo. Ele falava pensando no pensamento, e eu respondia no pensamento. Nenhum de nós falava verbal. E daí ele disse para a segunda vez, deite aí, confia em mim. Aí eu me deitei. Quando eu me deitei, eu senti que tinha debaixo de mim, tinha uma mesa, como se fosse uma mesa de vidro, bem transparente. E quando eu me deitei, ele olhou para o outro ser que estava com ele e falou assim, me dê a bandeja. Aí esse ser saiu, foi como se fosse assim perto de uma parede, como se tivesse umas partilheiras, mas eu não via nada, e veio segurando algo. E aí quando ele botou assim perto, segurando, ele não colocou, ele ficou segurando a bandeja perto. O ser que estava perto de mim pegou algo que eu vi assim mexendo, como se tivesse umas ferramentas mexendo, tipo numa bandeja, essas bandejas de inox de hospital. E ele tirou uma ferramenta aqui dentro que eu não via, mas sei que ele pegou aquela ferramenta e fez um corte na minha virilha e mexeu e tirou uma bola, como se fosse tipo um tumor, uma bola, tamanho de um caroço de abacate. E ele disse, me dê o vrido. E o outro você passou para ele. Aí eu passei a ver, aí eu vi, era como se fosse um vrido, tipo vidro de maionese, tinha um líquido dentro, e ele colocou aquela bola dentro e balançou assim e mostrou para mim e disse, tá aqui, ó, isso aqui que tava fazendo pra eu ficar enferma, mas eu te curei. E eu vou confirmar que te curei em uma santa ceia. Pronto, gente. Aí terminei, vamos. Aí voltei, cheguei, os irmãos estavam orando ainda. E aí eles saíram foram embora. E daí eu peguei e falei para os irmãos,
Vocês viram o que aconteceu? Eu disse, o quê? São os 2 anjos que estavam aqui, os 2 seres celestiais. Disse, não vi não. Tinha 2 pessoas aqui, porque na realidade eu acredito que não era o anjo, é modo de falar, porque a Bíblia se refere também a Jesus como anjo, né? Eu acho que é no Velho Testamento, não me falha a memória. Mas era o próprio Deus, né? E tinha outra pessoa, agora o outro que estava com ele, com certeza, eu acho que era. Eu acredito que seja, né, o anjo, né? E aí eu disse, não, tinha 2 seres celestiais aqui. Vocês não viram? Não vi. Então, vamos fazer a visita, vamos. E isso eu tornei. Gente, quando foi no outro dia, eu fui melhorando. Aí fui para um trabalho de oração depois, na casa do irmão, né? E voltei. E eu sei, gente, que naquele trabalho de oração, Deus também usou aquele irmão e falou comigo, né, da enfermidade, né? E falou também que, né, que tinha me curado. E era só mais uma confirmação, né? E eu fui e voltei para casa. Voltei para casa bem. Quando foi um dia, eu fui na igreja, era Santa Ceia. Aí, nessa época, gente, as Assembleias de Deus tinham costume que Santa Ceia, todo o grupo de irmãs do ciclo de oração ia de branco. E era o uniforme da Santa Ceia. E nós estava tudo de branco, né? Que nós tínhamos ido para Santa Ceia. E eu era regente na época, tinha acabado de entrar para a regência, né? Tava regendo, era nova, ali, recém-chegada naquele cargo, era eu e a irmã Neide. Nós regíamos a irmã Neide lá do Ceará. E aí eu sentei num banco, ela sentou no mesmo banco da frente, né? Eu e ela, só que ela ficou numa ponta. Não era que eu sentei assim no meio e ela sentou também no meio, mas assim, dando um espaço de uma para outra, como se fosse para outra, que desse para outra pessoa sentar. Aí nós sentamos, aí o culto começou ali, Santa Ceia e tal. E quando os obreiros distribuíram a Santa Ceia, que nós tomemos a Santa Ceia, gente do céu, vocês não têm noção. De repente soprou aquele vento dentro da igreja, uma brisa com um cheiro, um perfume. Um perfume que eu não sei explicar para vocês. Olha, que tipo de perfume? Uma coisa eu tenho certeza, não era da terra. Era um perfume do céu, porque ele cheirava a santidade. Eu não sei se você já sentiu o cheiro do Senhor, o cheiro de santidade. Eu não sei explicar porque é uma coisa do céu, é uma coisa que só o Espírito Santo na gente dá o discernimento, cheirava a santidade. Era um perfume tão maravilhoso, e aquele perfume foi entrando dentro da igreja, gente, na proporção que aquele perfume, aquela brisa foi passando, Deus começou a tomar os irmãos, as irmãs, em mistério, em línguas estranhas, e aquele perfume foi passando pelo ciclo de oração, passou pelo o púlpito, desceu pelo jovem, pelos adolescentes, pelo o corpo da igreja, a igreja, quem era batizado ali com o Espírito Santo, gente, todas no mistério, glória. Gente, eu nunca vi um culto tão glorioso que nem aquele perfume. E entre eu e a irmã Neg sentou um homem todo de branco. E aquele perfume ali, e aquele cheiro de santidade, gente, coisa maravilhosa, coisa gloriosa que eu não sei como explicar para vocês. E eu só sei dizer que a glória naquele dia foi tão grande dentro daquele recinto, daquela igreja. Era uma igrejinha simples, pequenininha, no meio do mato. A glória foi tão grande dentro daquela igreja, naquele templo, que o culto quase que não termina mais. O pastor queria terminar, queria encerrar, dizia amém, amém. E a glória. Gente, naquele dia, o pastor fechou a igreja, os crentes tudo lá fora, falando em mistério, uns segurados pelos braços dos outros, porque a glória de Deus era tamanha. Gente, me arrepio ainda.
A glória de Deus era tão grande, a alegria do céu, do Espírito Santo, era tão grande, que naquele dia saiu crente, agarrado uns com os outros no braço, um do outro, carregando o outro, e um mistério no meio do caminho. Quase meia-noite, porque eu terminava 9 horas da noite, e nesse dia fui terminar quase meia-noite. Cheguei em casa, que era um pouquinho, que tinha que andar de a pé, meia-noite e pouco. E os irmãos falando em mistério no meio da rua. Gente, foi coisa assim gloriosa. E para a honra e glória do Senhor, eu fiquei curada daquilo. Para a glória de Deus, recebi uma cura divina, numa coisa assim esplendorosa, assim, maravilhosa, diretamente do céu. Então, creia no seu milagre. Jesus não te abandonou. Jesus não te abandonou. Creia no seu milagre, creia nele e confie nele, que ele tudo fará. E que Deus abençoe a todos. Eu espero que esse testemunho possa servir de alguma forma para acrescentar a sua fé. Não desista da sua vitória. Não desista, porque a vitória pertence àqueles que não desistem dela. E Jesus é a nossa vitória.